E você já tomou calote? Rai, eu já tomei vários. O cara olhou. Eu sei quem é você. Você foi a perícia que... Sua perícia me fez perder o caso. Falei, o cara já colocou assistente técnico, um bom advogado e até um espião pra te seguir. Você acha que eu vou comprar barato? Olá, experts! Hoje vamos ter a live com a Rai sobre assistência técnica e perícia judicial. Gente, ó, se é a live mais aguardada do ano, já coloca o coraçãozinho, já vai doer o dedo de tanto coraçãozinho. Rai, você tá com o roteirinho? Porque eu não tô, não. Tô. Eu sou muito preparada. Não, eu sou a lei do improviso. Bom. Assim, tudo... Você já deve ter percebido, né? Que eu sou muito... Eu esquematizo tudo. Não, mas... Ai, não, gente, eu não dou conta. Assim, até mesmo o feed organizado, eu tentei. Eu juro que eu tentei, mas eu não consigo. Ai, tem uma foto legal, tal, eu posto. Eu não consigo ter essa coisa assim de organização de feed. Nossa, a gente tem muito... Ó, maquiados e com roteiro. Gente, já coloca aí, já divulga pro pessoal que precisa assistir essa live. Já temos 47 pessoas ao vivo. Nossa, é bem difícil de reunir tudo isso ao vivo. Então vamos lá, Rai. Rai também tá com umas postagens ótimas. Até eu comecei a observar isso. Assim, eu não te conhecia. Eu falei, nossa, que postagem boa. Aí eu comecei a te notar. Eu falei, quem é essa moça que faz umas postagens? Cara, tá fera, tá muito legal. Tá, as informações estão muito boas. O template tá ótimo. E a constância. Cara, tu posta muito, eu não dou conta. Não, mas tudo tem segredo. Tudo tem um planejamento. Tudo e uma técnica por trás, né? Não dá pra gente... achar também que eu paro ali todo dia, 2 vezes por dia pra fazer as postagens. A gente já deixa programado. Tem todo um segredinho por trás aí, que é normal. Pra tudo tem técnica, não é? Sim, não, meu namorado é o cara da técnica. Você é de que signo? Eu sou de Sagitário. Não é, porque eu até pensei que fosse Capricórnio, aqueles signos bem metódicos, né? Eu sou de Gêmeos, então assim, é improviso mesmo. Meu marido é de Gêmeos também. Gente, como que você aguenta? Ai, mas eu amo. Gente, só pra me apresentar, eu acho que a Jaque todo mundo conhece. Então... Muita gente conhece também, Rai. Eu sou a Rai, não tô atuando na perícia há tanto tempo assim. Não tenho aí a experiência de 8 anos que a Jaque carrega. E respeito muito essa experiência, porque eu acho que precisa trabalhar, praticar muito para chegar no nível, né? Mas não é a experiência que conta só, entendeu? Experiência, até teve recentemente um perito falou uma coisa que eu achei muito legal, que foi o seguinte: não é o quanto tempo você faz, você também pode estar há muito tempo fazendo merda, entendeu? É há quanto tempo que você tá e sempre estudando, sempre se aprimorando. Não adianta, eu tenho 10 anos de perícia. Tá, você não foi em nenhum congresso, você não estudou porra nenhuma, você só fez um curso e tem 10 anos. Não é isso, entendeu? É quanto tempo que você está se aprimorando e não só tempo. É verdade. É verdade. Isso conta muito. E assim, não dá para também comparar, né? Porque eu venho aí há poucos meses divulgando o meu trabalho pericial no Instagram, mas eu consigo falar desse jeito porque eu carrego uma bagagem da advocacia. Então eu entendo de processo, eu tenho os 8 anos que você... Eu até achei bacana, porque quando eu vi seu currículo, que foi lá no início, quando eu estava pensando em começar na área pericial, você se formou 1 ano antes de mim, em Direito. Foi? Em 2012. Aí eu falei assim, nossa, assim, a gente estava na faculdade ali na mesma época, né? Então eu carrego essa bagagem da advocacia, o que me facilitou entrar no mercado e principalmente começar atuando bem
e rápido com assistência técnica, porque eu já tenho o conhecimento desse meio, né? Tudo direito. Sim, isso assim dá uma diferença boa, porque quem tem a bagagem do direito já sabe o processo, entendeu? Então, assim, é muito difícil para quem está começando, até o Grafodoc na prática, que foi o curso que eu fiz, foi justamente para essa galera. Assim, tem o pessoal da química, tem o pessoal da biomedicina, tem o pessoal da biologia, que não sabia nem o que era processo rápido. Então, assim, é muito difícil para essa pessoa que está começando, que não sabe nem o que é processo, imaginar como funciona isso. Então, assim, quem já está no direito já tem pelo menos essa bagagem. Então, também tem essa bagagem mesmo, tem esse conhecimento que também ajuda bastante. Não. E você trabalhou em escritório? Na verdade, eu trabalhei durante a faculdade no escritório de professores meus da faculdade. Durante toda a minha formação, e quando eu saí, eu entrei na sociedade com meu pai, então nossa história também é meio parecida nesse aspecto, porque meu pai já tinha um escritório de 30 anos aqui em São Bernardo, então eu sempre, a minha família inteira está envolvida, meu irmão é meu sócio, então eu também tenho ali um escritório familiar, né? E o que é a área do seu escritório? Empresarial. Qual área? A gente trabalha para empresas e eu fico mais com a parte trabalhista do escritório. Porém, vou te falar que agora que as coisas na parte pericial começaram a alavancar, eu tô cada vez mais me distanciando da advocacia, porque realmente, quando você faz a coisa com dedicação, você consegue, sim, entrar na carreira e crescer nela, né? Sim, por isso que você gosta bastante da assistência. A advocacia empresarial já tem bastante prática, né? Então, fazer contratos, em ser contratada, né? Então, também tem essa diferença. Eu tenho muita dificuldade na assistência, a parte de você ter que, às vezes, cobrar, né? Eu odeio cobrar. E você já tomou calote? Eu já tomei vários na assistência. Então, meu pai, na verdade, assim... A advocacia e a área pericial na assistência são muito similares nessa questão de cobrança de honorário. E meu pai lá atrás passou muito por isso. Então, quando eu entrei para a sociedade com ele, já entrei tentando resolver essa situação. E eu consegui, assim, resolver de vez essa situação de um jeito fácil até. Eu separei vida pessoal de vida empresarial, né? Contas separadas totalmente. E comecei a emitir boleto, essas coisas todas. Então isso facilitou. Mas na perícia eu não sinto tanto essa dificuldade, porque eles precisam que você quesite no prazo, que você entregue o parecer corretamente. Então eles acabam, se você estipula que você só vai entregar determinada coisa a partir do momento que você recebeu o pagamento, fica mais difícil ter esse tipo de coisa. Sim. O que acontece? Tem muita gente que pede para parcelar, né? E eu acabo parcelando. Muitas vezes eu faço, porque eu já, assim, eu não cobro barato. Então, geralmente o meu valor é alto e eu sei que às vezes a pessoa não tem como pagar aquilo ali à vista. Então, geralmente eu dou a possibilidade de parcelar. E minha filha, já tomei alguns calotes por aí. Hoje em dia tô mais difícil, assim, hoje em dia tá mais difícil, mas assim, eu não gostei dessa experiência, entendeu? Isso na assistência que, além do trato com o cliente, às vezes querer certas coisas, tipo, não, mas eu quero que faça dessa maneira, e eu sou muito, não, eu vou agir do meu jeito, sabe? E vou fazer do jeito que eu acho correto. Então isso que foi o meu maior, assim, a minha maior dificuldade na assistência técnica, por isso que eu acho que eu dei melhor, né? Dei certo na perícia judicial. Em razão dessa facilidade de, assim, o juiz colocou ali os honorários, aceitou os honorários, homologou os honorários, deposite. Pronto. Aí, assim, parcela. Mas eu só começo após pagarem todas as parcelas. Então, isso também, pra mim, é muito mais fácil do que ter que falar, olha, fulano, tem que depositar. Entendi o que você tá querendo dizer. Eu nunca tive problema, talvez até uma facilidade que eu tenho de cobrar. Mas por encaminhar boleto, pra mim é muito simples. E outra,
amarro muito bem o contrato por ser advogado. Eu deixo o contrato muito bem amarrado. Então, inclusive, essa questão da minha liberdade profissional, da minha responsabilidade técnica com aquilo que eu acredito, consta no meu Sim. contrato. Então, o meu também. Eu deixo isso e não vai... ele não vai conseguir o que ele quer pela minha atuação. Uhum. O advogado pode juntar ou não o meu parecer, mas o meu parecer vai com a minha opinião técnica, né? O meu trabalho técnico, e não com o que ele quer. Sim. Eu também coloquei isso depois de ter também problema na assistência. Então eu coloquei ali a cláusula que eu coloco que caso haja necessidade, aí faço a manifestação divergente. Mas no caso, eu já tive esses... Assim, já teve advogado que pediu, não, mas calma aí, faz a manifestação. Eu falo, não, o perito tá certo, não vou fazer, entendeu? E aí, assim, já foi um pouquinho cansativo. Não que seja algo que me traumatizou, eu ainda faço assistência, não faço aqui pro Distrito Federal, eu evito, porque já que eu trabalho nas áreas, eu não gosto de fazer em razão para eu não ter esse impedimento nas varas. Faço em outras localidades do Brasil. Mas eu já tive alguns casinhos assim que me chatearam. Por isso que pra mim a perícia judicial é mais fácil, assim, é menos desgastante. Mas também temos o ônus da perícia judicial, né? Tem o ônus da perícia judicial, que demora pra receber. Você não coloca o valor definitivo também no seu trabalho. Exatamente. Você pode até fazer a sua proposta, mas quem decide, quem define o quanto vai ser o juiz. Então, não tem... isso é uma coisa que me incomoda. Eu não gosto muito de depender dos outros. Tanto para trabalhar, então eu não gosto de ficar esperando uma nomeação. Essa ideia não me agrada tanto. Então, a gente que trabalha de forma autônoma ou empresário, a gente tem aquela oscilação de remuneração. Mas a gente estava falando a respeito de ter controle. Isso para mim é uma das coisas que agrada muito na assistência, porque eu não fico esperando o contrato vir até mim, né? Eu consigo divulgar mais o meu serviço de uma forma diferente do que na perícia judicial. Na perícia judicial você espera ela chegar até você e também você pode oferecer o valor justo pelo seu trabalho, mas vai depender de outra pessoa fixar aquilo da maneira como você apresentou. E tem muitos juízes que fixam muito baixo mesmo, assim. Comigo, assim, hoje em dia já não acontece tanto, mas eu vejo pessoal que tá começando, o juiz fixando o valor de, tipo, R$200 pra fazer perícia judicial. E eu penso, poxa, é desanimador pra quem tá começando. É muito desanimador. E o grande que também me marcou é o fato de que essa possibilidade de você atuar com uma assistência técnica não aparece tanto nos cursos, né? Quando eu fui me especializar em grafo, pouquíssima citam, mas assim, não se aprofunda também nessa possibilidade, dando para as pessoas uma segunda opção, né? Então, eu acho que seria uma coisa que... É por isso que eu decidi... Primeiro porque eu comecei a receber pedidos, né? Conforme... inicialmente, meu Instagram foi criado para divulgar meu serviço de assistência técnica. E aí eu comecei a ser procurada por pessoas querendo saber, se informar mais como eu fazia e tudo mais. Eu acho até a Silvia, que tá aqui na live com a gente, eu acho que ela vai se lembrar, mas lá no comecinho ela me mandou uma mensagem falando assim, nossa... mas quase todos os perfis que eu vejo não são focados em vender assistência técnica, são focados na perícia judicial. Então, por ter poucas pessoas falando a respeito do assunto, aí eu fui me empolgando e começando a falar sobre ele. Mas eu tô gostando muito disso. Mas eu acho que cada um vai dar mais certo em alguma área. E, assim...
tem vezes que, por exemplo, meu pai no escritório, ele é mais assistência. Então, assim, ele é mais, receber na hora, fazer... ele gosta de fazer as coisas rápido, né? Eu já gosto mais, assim, de juntar a petição. Aí, daqui a pouco, faz todo aquele processo. Eu já respeito esse processo, sabe? Meu pai já não curte muito, não. Ele prefere... E também ele fica revoltado com a fixação baixa de honorários. Então, também é um fator que ele se revolta. Uma desvantagem, né, da perícia. Sim. E vantagem aí na assistência. Mas, exatamente. Jaque, você falou de muitas pessoas, agora tá com 71 pessoas ao vivo, é isso mesmo, né? Isso mesmo. E essas pessoas aí, pessoal, assistentes técnicos ou peritos judiciais? Ou curioso. Coloca aí pra gente ver o que vocês fazem. Gente, nem precisa escrever muito. Colocar T, P. Isso. A gente vai entender. Só colocar T. Não precisa ter medo de escrever, não. Gostar da assistência, porque me dá... Danilo é um querido. Danilo, ele tem cada pergunta boa. Ele tem muita pergunta boa. Dá a possibilidade de contestar, o que me incentiva a estudar mais. Também muito interessante, Danilo. Essa possibilidade de contestar algo que não esteja correto. Olha o Gustavo, estudante. Os três. Ó, a Alice, a Silvia. A Alice é mentorando a minha. Ai! Que fofa. Bacana. Legal. Ó, Silvia também quer assistência técnica. Então vamos lá, vamos seguir esse roteiro, seu roteirão. Bora! Como funciona na prática? Perícia judicial, Jaque. Perícia judicial na prática? Vai. É o seguinte. Você vai ser nomeado. Então, assim, vamos começar do começo, né? Antes da nomeação, o que você vai fazer? Você vai se inscrever no tribunal. Você vai ter feito um curso, vai se inscrever no tribunal. Se inscreveu no tribunal, você vai estar no banco de dados. Ah, já estou no banco de dados, beleza. Só que você estar no banco de dados e nada é a mesma coisa para o juiz. Então, vá lá, leve o teu currículo, sua carta de apresentação, se apresente nas varas. Depois de apresentado nas varas, o juiz vai saber que você existe. E aí ele pode te nomear. Tá, você pode ter nomeação também sem entregar o currículo na vara, mas a possibilidade é menor. Então, depois que você fizer tudo isso, se você for nomeado, né, o juiz ele vai escolher ali dentro dos peritos que ele entende ali que são capacitados para fazer a demanda para ele vai nomear. Nomeado, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma proposta de honorários. Se você for nomeado na justiça gratuita, é bem comum que o juiz já estabeleça um valor ou então que você tenha um teto. Né? Então, cada tribunal vai ter um teto. Aqui no TJDFT tem juízes que nomeiam para 300, aumentando até 5 vezes. Tem outras portarias que dizem de 1.500, que poderia ampliar até 5 vezes, mas assim, depende muito. É justamente o que você falou, eu não gosto de depender. E você tem isso na perícia judicial, porque eu posso pedir, mas ali não é certeza que o juiz vai aceitar. Então, você faz a proposta de honorários. Aí, o que acontece? Depois que você fez a proposta de honorários, esse processo volta. Aí, você fica ali a ver navios, você não vai saber desse processo, a não ser que você vá buscar, até que te intimam de novo, falam assim, perita, manifeste-se quanto à petição tal. Aí, a petição pode ser o quê? Uma impugnação. Sendo uma impugnação, você vai fazer uma resposta à impugnação. Se não tiver impugnação, o que o juiz vai fazer? Ele pode ou estabelecer os honorários, ou ele pode fixar e aceitar, homologar os seus valores, então, homologação dos honorários periciais. Depois de homologado, vão fazer o depósito, ou então, se for justiça gratuita, você pode até pedir um adiantamento, ou então ele já fala para você ir fazendo. Tem alguns juízes que não dão esse adiantamento. Aí você, depois de depositado ou depois de homologado seus honorários, né, depois de homologado e depositado, você vai ter a oportunidade de começar o seu trabalho. Então você pode designar uma data para coleta de padrões, designou a data para coleta de padrões ou diligências que você queira, colocou ali a data, colocou o que você precisa. Geralmente eu faço tudo isso na própria proposta de honorários, dependendo do caso. Nossa, meu gato já derrubou um negócio. Dependendo do caso, quando é proposta de honorários
só para aceitação, eu já coloco a coleta, para não enrolar. Então, assim, já que é para aceitar, aceitei, pronto, coleta, né? E aí, se for com depósito dos honorários, depositou, você é intimado, marca a coleta, pode até solicitar metade, caso tenha algum deslocamento. Geralmente eu falo, se você for fundamentar que você precisa daquele valor do adiantamento, já coloca ali, vou precisar me deslocar, vou precisar gastar gasolina. E aí você coloca ali, fundamenta solicitando o adiantamento. Marca a coleta de padrões, marca a diligência, marca a entrega de padrões, quando às vezes o periciano já faleceu. Eu não marco coleta, mas eu marco ali uma data para reunião de início dos trabalhos, é o que eu chamo, porque a gente tem o 473, que diz que a gente precisa marcar uma data para início dos trabalhos. Então, mesmo que ele tenha falecido, eu marco uma reunião, que é para fixar essa data e não ser questionada por assistentes técnicos chatos. Porque senão, depois eu tô, aí eu já marco essa data, vai o assistente, vai a mãe, o pai, o filho, o avô, vai todo mundo lá. Aí muitas vezes traz os padrões do falecido, ou então vai fazer a coleta de padrões. Feito isso, eu cientifico o juízo, coloco, juiz, tudo procedido, tudo certinho, inicia os trabalhos. Iniciei os trabalhos, a maioria dos juízes dá 30 dias a partir desse momento, a partir do início dos trabalhos. Aí eu vou ter o meu tempo para fazer o laudo. Só que assim, eu não marco o início dos trabalhos e vou fazer só aquele caso durante um mês. Não, são vários, né? Durante a semana eu vou fazendo outros. Então, por isso que ele vai seguindo uma fila de laudos que eu tenho a fazer. Então, de acordo com a data que eu iniciei os trabalhos, fiz o laudo e entreguei. Depois da entrega do laudo, aí a gente tem uma outra questão. Laudo nunca vai agradar as duas partes. Isso é fato, Rai. Sempre uma das partes não vai gostar do seu resultado. E aí o que acontece? O assistente técnico te impugna. Aí ele impugna seu laudo, geralmente pode ser o assistente técnico, mas às vezes o advogado que não entende nada de perícia vai lá e questiona porque você não viu que a letra estava diferente, que tinha uma letra ali. E aí ele pode impugnar também. A vara já me intima para que eu me manifeste pela impugnação ao laudo. Aí essa é uma outra impugnação, né, que é o laudo. Aí eu me manifesto, esclarecendo, trazendo esclarecimentos, e aí o juiz homologa o meu laudo, geralmente, né, ele pode até mesmo falar, não, esse laudo tá bom não, mas geralmente ele homologa o laudo e aí eu recebo o dinheiro. É uma via sacra até receber os honorários, né? Tá. Agora assistência. Não, e eu quero só deixar assim um aspas. É a Jaque Tirotti. Ela faz o trabalho todo pericial da forma correta, intimando. Passa. Não é todo perito judicial que faz isso desse jeito. Então, a gente. Mas eu já tomei criticada. Rai. O advogado falou: pra que marcar reunião de início aos trabalhos? Eu falei: pra quê? Não é só pra você, querido, é pro outro também. Jaque, a última que eu fui, a perita fez assim: você veio? Você veio aqui? Aí eu falei: claro, eu tô aqui, eu quero ver o documento aqui, eu quero olhar o original. Naquele caso, o original questionada não estava com o meu cliente, então eu compareci até a data do início dos trabalhos, agendei bonitinho. Ela jurava que eu não ia aparecer, porque na prática os assistentes às vezes nem aparecem. É complicado. Eu sei, nem todo perito judicial faz o trabalho correto, e eu acho que é por isso que tem que ter a parte da assistência técnica, e nem todo assistente técnico faz o trabalho correto. Tem assistente técnico que faz impugnação com base em coisa nenhuma. Mas qualquer profissão tem, Rai, qualquer profissão tem. Eu falo zoando de me impugnarem, mas é muito pouco. Perto do quanto eu faço, é muito pouco que impugnam. Assim, na maioria das vezes eu faço ele bem fechadinho, assim, bem amarrado, bem fundamentado, para que não haja esse tipo de questionamento. Por exemplo, se eu deixar de fazer uma reunião de início aos trabalhos, podem questionar. E vão questionar com razão. E é esse que é o problema. O problema é quando questionam com razão. Né? Então, fazer dessa forma é fazer da forma correta. Se todo mundo fizesse da forma correta,
tudo andaria com muito mais facilidade e assim, o objetivo do trabalho, que é auxiliar a justiça, com certeza a gente atingiria com mais facilidade, né? Mas vamos Sim. lá. Você me contou toda a via sacra da perícia judicial. Agora eu vou te explicar. Aí fala, contratou, depositou, quesitos, pá. Aí agora eu vou te contar qual é o caminho da assistência técnica. Assistente técnico, ele tem um trabalho que eu acho que é um trabalho adicional que o perito judicial não precisa fazer, que é se divulgar, fazer marketing. Ele precisa ter um site, que alguma coisa mais trabalhada, uma tabela, uma planilha, que ele consiga expor ali os valores, ou que ele faz. Ele precisa conquistar, ele precisa vender. E o perito judicial, ele, apesar de ter que se apresentar, ele não precisa fazer essa venda tão direta, né? E fazer relacionamentos com advogados, para que os advogados possam indicar o perito para assistência técnica. Mas, passou essa fase, funciona da seguinte forma: eu recebo ali um pedido de orçamento. Obviamente que, assim como em qualquer perícia, a gente tem que fazer uma análise prévia antes de fazer uma proposta de honorários. Então, eu vou lá, solicito, né? No meu caso, como eu sou advogada, eu consigo entrar no processo, a não ser que seja sigilo, eu consigo entrar e estudar o processo para poder fazer uma proposta de honorários. Mas você tem que solicitar para esse advogado que te encaminhe as cópias dos autos para que você consiga analisar a extensão daquela assistência e então formalizar uma proposta de honorários. Sim. Normalmente eu formalizo essa proposta. No meu caso, já que eu também faço parcelamento, mas eu não faço parcelamento do jeito que o cliente quer. Eu faço parcelamento do jeito que eu quero. Então eu já mando para ele uma proposta à vista, com algum desconto, porque todo mundo quer receber à vista, ou em até 6 vezes, ponto. Porque eu também faço. Porque uma perícia é esse o período mínimo que ela vai durar. Exatamente. Então eu já estabeleço o número de meses que eu já sei que ele vai ficar amarrado comigo. E aí, normalmente, assim, eu até comento isso no Instagram e as pessoas, eu acho que até meio que duvidam, mas 99% dos clientes fecham à vista na assistência técnica. Pelo menos... Nossa, quanto você tá de desconto? Eu dou 5%. De 5% a 10%, depende. Eu também, 5% a 10%, eu também. E ainda mais assim, se for Pix, se não for... porque tem gente que pede cartão, né? Aí cartão não tem como dar desconto nenhum. Não, eu tenho até a maquininha. Aí o que... Fechamos o contrato, eu minuto um contrato, e aí sim eu passo a elaborar. Normalmente esse contato do advogado vem quando abre o seu prazo para que ele apresente o assistente técnico. Então aí já abre o prazo para aquisitação, eu faço a aquisitação, envio junto com os meus dados para que ele indique como assistente técnico no processo. Uma coisa que é importante: o assistente não se manifesta diretamente no processo. Então, ele sempre vai falar por intermédio do advogado. Exatamente. Sim, a gente repassa tudo para o advogado e o advogado faz o peticionamento. Então, assim, inclusive para quem é do direito, isso é muito comum. Agora, para o pessoal que está vindo de outras áreas, às vezes não entende. Boa observação. E aí, a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto. Existem clientes que pedem uma reunião com o assistente técnico. Aquele assistente que é diligente chega a fazer reunião. Mas uma coisa que é importante: o assistente técnico ele tem que assistir todos os trabalhos periciais. Então, ele tem que acompanhar a diligência, ele tem que acompanhar a coleta, ele tem que acompanhar o início dos trabalhos, porque pagaram para ele fazer isso. Tem muita gente que me pergunta: nossa, eu posso fazer assistência técnica se eu tiver trabalho CLT? Aí eu respondo: você vai poder pedir uma folga no dia? Você vai poder compensar? Você tem horário flexível?
Porque se você não for, não dá para conciliar. É simples assim. É. Você tem que prestar o serviço adequadamente. Eu já aviso, tanto no contrato quanto falando com o advogado, que eu tenho um compromisso com a verdade. Então, se ficar comprovado no meio do caminho que a assinatura foi falsificada e pelo meu cliente, o meu parecer técnico vai sair desse jeito. E o advogado que vai decidir se ele vai juntar meu parecer ou não vai. A minha responsabilidade, a minha prestação de serviços é entregar. Mas, recapitulando, acompanho as diligências, acompanho todas, compareço. Alguns peritos até estranham, mas compareço. E depois, quando o perito ele protocola o laudo pericial, o advogado me avisa, olha, o perito protocolou o laudo. E aí eu tenho um prazo para apresentar o parecer técnico. Aí eu vou e tenho assim uma vantagem do que na perícia. Querendo ou não, eu já tenho uma opinião técnica ali. Uhum. Então, eu não gosto de olhar, eu gosto de fazer o trabalho com base em tudo, sem ser ali, eu vou usar a palavra contaminada, mas eu gosto de fazer dessa forma, porque... Melhor. E depois eu vou checar o laudo para ver se eu tenho algum comentário sobre o laudo a ser feito, e aí eu já coloco tudo isso no parecer técnico e protocolo. Sempre, mesmo que eu vá questionar alguma coisa do procedimento, dos trabalhos periciais que foram realizados, eu sempre faço isso de uma maneira cordial. Se o advogado, depois na impugnação dele, porque eles se exaltam, né? Alguns lá eles for fazer, tudo bem, mas eu tô falando com outro técnico, com alguém que merece todo o meu respeito, independente do que eu esteja questionando, eu costumo ser bem... E outra, deixa pro advogado falar dos fatos, falar do que... Foca na parte técnica, né? Não, gente, atacar o perito é a coisa mais burra que você tem a fazer. É a coisa mais burra, porque primeiro, se você ataca o perito, provavelmente, mesmo que ele esteja ali tendencioso a mudar alguma coisa, caso ele tenha se equivocado, ele pode levar aquilo ali pro lado pessoal. Sim. Então, assim, já não é legal. Aí, segundo, você pode, até quando uma vez fizeram uma impugnação de um laudo meu, falando de parcialidade, eu falei, que parcialidade? Falei que isso daí era uma acusação muito pesada, que caso ele tivesse algum indício disso, que a gente iria pra delegacia mesmo, porque ficar falando ali, poxa, ficar falando que eu fui parcial, sim, entendeu? Então, assim, eu até, nossa, entrou um negócio no meu olho, mas é isso. Eu acho que no estudar da carreira, eu vi muito parecer técnico, assim, desrespeitoso mesmo. Eu acho que não tem necessidade, sabe? Dá pra fazer o seu trabalho de uma forma que não seja ofensiva ao outro. E outra, gente, esse mundo é pequeno demais. Você não sabe quando você vai esbarrar com aquela pessoa novamente e você pode até prejudicar um cliente seu. Tô falando uma mentira. Não me fala disso. Teve um dia que eu faço perícia judicial, né? Você sabe que o meu forte é perícia judicial, né? Uhum. Aí eu fiz alguns casos, né, aqui em Brasília. E aí eu tava assim numa roda de amigos, tipo, a gente tava jantando, tal, tomando um vinho, mó legal, tal. Aí, não, qual é o teu nome, tal, da Jaqueline Tirotti, o que você faz? Perícia judicial. O cara olhou, eu sei quem é você. Você foi a perícia que... Sua perícia me fez perder o caso. Eu falei, pô, mundo pequeno, eu tava tomando um vinho, nem sabia que a pessoa, nem sabia que ele era advogado. Aí ele, sua perícia me ferrou. Não, eu falei, eu não tenho culpa. É muito pequeno. A gente encontra as pessoas, assim... Sim. Muito fácil, muito fácil. Então tem que tomar cuidado, ser sempre educada com as pessoas. O mínimo que o outro técnico ou a outra parte vai ter de você é a educação.
Então Sim, faça, mas faça de uma forma respeitosa. Eu sou muito nessa linha, assim. Por mais também. se eu te esbarrar no meio das minhas assistências, já que precisar fazer alguma coisa que eu acho que eu não vou precisar, provavelmente vai ser de uma forma muito respeitosa, você pode ter certeza. Não, eu também. Eu também. Não, não nada de lado pessoal, não. É verdade. Mas logo depois que a gente faz o nosso parecer técnico e comentários, né, para fazer fundamentar uma impugnação, uma manifestação divergente, o nosso trabalho praticamente se encerra. A gente já recebeu Sim. a essa altura do campeonato. E, na verdade, ali eu não preciso mais acompanhar o processo, não tem essa necessidade, a não ser que aconteça alguma coisa com a perícia, que o perito venha a ser substituído, a impugnação venha surtir algum efeito, e aí pode ser que aconteça uma nova perícia e esse mesmo cliente entre em contato com a gente para poder fazer a assistência técnica, mas aí é outro trabalho, outra cobrança, tudo de novo. É outra perícia. Sim, outra perícia. É isso mesmo. O que eu tomei calote foi mais em parecer. Foi? Parecer técnico, porque a pessoa paga ali a primeira parcela, por exemplo, metade, e daí fala, não, depois eu vou parcelar, né? E aí você... E assim, a parte sempre vem com pressa, né? É sempre assim, eu preciso juntar o parecer amanhã. Aí, assim, já aconteceu de eu tomar alguns calotes, entendeu? Sabe o que aconteceu comigo recente, que eu lembrei agora você falando? Uma advogada entrou em contato comigo, e aí ela me explicou a situação dos clientes dela. Ela tinha 2 clientes precisando de assistente técnico, porque o assistente tinha falecido por conta da Covid, né, de todos esses problemas que a gente enfrentou nos últimos anos. O assistente faleceu logo no início dos trabalhos, e ele já havia, inclusive, eles já haviam até pago o assistente. Quem é esse assistente? Ai, agora eu não vou me recordar o nome dele, mas depois eu pego e te mando. Mas ele falou. Eu acho que eu sei quem é, em São Paulo? Meu pai comentou que teve um colega que faleceu. Sério? Qual que é o nome dele? Você lembra? Não lembra? Agora eu não tô lembrando o nome dele. Vou falar um nome porque tão diferente que talvez eu lembre, mas eu... Era com M, acho que era com M. Não lembro. Não sei se era Marto. Não lembro também. Mas, depois eu vou enfim, teve. Às vezes até a mesma pessoa. Esse mundo é pequeno, pode ser que seja mesmo. Sim. E aí a advogada comentou que os clientes estavam receosos porque eles já haviam pago o assistente e aconteceu isso, né? E aí eles não sabiam nem se iam receber esse dinheiro de volta. E aí ela me pediu para fazer os trabalhos de uma forma assim, estabelecer o valor da assistência completa, mas fazer o pagamento de forma fracionada de acordo com os trabalhos que eu ia realizando. Eu não vi nenhum problema a princípio e fiz. Um cliente foi tranquilo, deu tudo certo. O segundo cliente, no meio, quando foi para apresentar o parecer técnico, eu entrei em contato com ele e falei, olha, precisa complementar agora para poder apresentar o parecer técnico. Ele falou comigo como se eu não tivesse combinado nada daquilo. A minha sorte é ter contrato. Contrato salva. Não, eu também, eu já mando assim conforme o contrato. Aí eu já peguei, mandei o contrato em PDF para ele, falei, qualquer coisa você entre em contato com a sua advogada, que ela vai te esclarecer como que foi combinado e o que... Mas não foi assim nada grave, porque eu consegui resolver ali com base no contrato. Mas existem assim os seus problemas, mas eu acho muito mais fácil a parte da remuneração, com certeza eu acho muito mais simples na assistência técnica. Sim, é mais simples, você recebe mais rápido. E assim, o contrato também assegura, a maioria das vezes dá certo, tá? A maioria das vezes dá certo. Mas assim, eu aqui não gosto, por exemplo, às vezes de cobrar, de ter que cobrar, não gosto, entendeu? Mas aí você não pensou em colocar ninguém pra fazer isso no seu lugar? É uma opção. Pois é, eu tenho que colocar alguém pra fazer isso.
Que às vezes, o meu pai mesmo, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele falava, eu odeio cobrar. Aí eu falei assim, então não faz mais isso. Quando precisar, você fala, não é comigo. Aí Sim, fica mais fácil. é muito. Tem muita gente que não gosta de cobrar. É verdade. Próximo tópico? Bora? Bora. Remuneração. Vamos entrar no íntimo da remuneração ou que você quer só... Manda. Fácil? Não, quero saber de você. E aí? Dá pra ganhar muito Pra mim, na perícia judicial? olha, depende. Depende de quantas nomeações você tem, depende do quanto você cobra, porque às vezes assim, a pessoa vai lá e fala, ai, mas é tudo culpa da justiça gratuita. Mas e quando você tem uma paga, você cobra bem? Entendeu? Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de fazer média, entendeu? Então assim, eu já cobro os honorários da perícia paga, são altos, entendeu? São honorários bons, porque assim, quando eu tiver a justiça gratuita, mesmo que seja de graça ali, eu já tô com uma perícia paga boa. É, exatamente. E eu gosto de expor isso para os juízes, porque aquele juiz que te nomeia para a justiça gratuita, ele tem que ter uma noção de que quando ele te nomear para uma paga, ele também tem que ver que você precisa custear um escritório, você tem todos os atos inerentes de um escritório, pagar imposto, pagar pessoal, tudo nas suas costas. Então faz sentido ele definir os honorários quando você faz os honorários ali da justiça paga. E também, sempre o juiz também deveria pensar, por exemplo, poxa, justiça paga ou justiça gratuita? Será que esse caso aqui... Então, assim, eu acho que devem fazer isso, né? Então, acho que alguns juízes já fazem isso, mas tem alguns que eu vejo, principalmente os meus alunos me passam, que às vezes colocam os honorários lá embaixo, né? E dá aquela tristeza. Mas depende muito, justamente por causa disso. A perícia judicial é muito... Cada juiz vai definir. Então, assim, tem tribunais que eu vejo que os juízes definem honorários mais baixos, tribunais que remuneram melhor. E quanto aos valores, assim, até mesmo na assistência técnica, eu gosto de cobrar por hora. Então, eu penso o seguinte, por hora. Então, quando eu vejo um processo que eu tenho ali uma complexidade maior, eu vou cobrar por horas. E eu vou cobrar mais horas em razão disso. Ah, mas já que só porque os honorários são mais altos, você tá cobrando... Só porque o valor da causa é mais alto, você tá cobrando os honorários mais altos. Meu filho, honorários mais altos, o cara já colocou assistente técnico, um bom advogado e até um espião pra te seguir. Você acha que eu vou cobrar barato? Então... Não tem como, tem que cobrar bem mesmo. Então, assim, se um caso... Tem que levar em conta a complexidade e também você tem que levar em conta... Você tem que ter um feeling, né? De perceber que eu não tenho tabela. Uma ação de 12 mil reais não vai ter o mesmo valor de uma ação de 500 mil, 1 milhão. Então, milhões, tem que ter um feeling, né? Tem que... Sim, exatamente. E até o que se solicita ali, né? Porque um exame de um documento, 10 documentos, 100 documentos, é o quê? Entendeu? Então, assim, dependendo do caso, às vezes, até quando é justiça gratuita, às vezes, 10 documentos de justiça gratuita, eu falo, poxa, vai dar uma trabalheira. Mas você assim, a gente faz. Você tem todo esse controle financeiro, certo? Você faz Como esse assim? Controle financeiro seu do que entra de perícia ou não faz? Porque eu tenho uma dúvida para você. Olha, você sabe o que você ganha, não precisa me falar valores, mas você sabe o que você ganha em perícia judicial e o que você ganha em assistência técnica? Olha, quem tá fazendo isso hoje em dia, até ela organiza. É porque eu sou muito, assim, eu me organizo na parte... Eu costumo falar, eu sou boa perita. Eu tô aprendendo gestão. E eu tô aprendendo gestão, Rai, não é assim, tô fazendo um curso, eu tô aprendendo na porrada. Porque realmente, assim, pra mim é muito novo. Essa questão, a questão tributária também é muito nova, porque não é só você receber, você tem que fazer o lançamento, você tem que colocar ali os impostos. Então, tudo isso tá indo a Juliette, que é minha secretária, que ela organiza. Mas também tem, assim, não só as justiças gratuitas, que às vezes eu preciso cobrar, porque às vezes não recebo logo de cara. Tem justiça gratuita que cai, eu não sei de que processo que é.
porque às vezes acaba caindo, eles já fizeram um PA e eu não sei de que processo que é. Então, assim, eu não tenho esse cálculo muito bem feito. Vou te falar, eu não tenho. Não tenho, eu sei os meus custos eu sei, são os custos altos. Eu imagino. E para manter escritório, para manter aluguel, o condomínio, o pessoal, tudo isso é um custo alto. Mas, assim, até que o meu custo, eu procuro fazer um custo baixo em relação, comparado ao que eu pretendo ganhar, né? Então, ao que eu tenho de proposta de honorários, ao que eu tenho de laudos, mas eu não tenho o cálculo certinho. Não. Isso é algo que... assim, até eu tô me organizando, eu tenho... Na verdade, se ela sabe, porque ela faz todas as notas. Então, ela que faz as notas, eu passo para ela. E eu não tenho assim, não, ganhou tantos mil tal mês. Eu não tenho muito essa organização. Ela é que faz. A minha dúvida era mais assim, se você sabia se você ganhava mais como perita judicial, o que vem de perícia judicial, ou como assistente técnica. Muito mais como perita judicial, muito mais. Eu vou te falar, eu pego, olha, de assistência eu consigo contar. Entendeu? É porque perícia judicial é muito difícil de eu organizar. Assim, eu tenho a parte contábil, né, que ela organiza, e aí ela vai saber o valor certinho. Eu mesma não sei, porque ela que faz os cálculos, mas é muito mais de perícia judicial, muito mais. Porque a perícia judicial eu faço, por exemplo, o quê? Quantos laudos que eu faço por mês? Ano passado eu fiz 100 e poucos laudos, eu faço uma média de uns 10 laudos, né? Uns 10 laudos por mês que eu faço. Então, assistência técnica, se eu fiz 10 no ano, é muito. Eu faço muito menos assistência. Não. Já meu pai é ao contrário. eu assim, ó, em assistência técnica, a média que eu consigo fechar são de 3 a 4 contratos no mês. De assistência? De assistência. Eu não consigo fechar isso, não. O que eu acho que tá não ótimo, consigo. Tá bom. Só que assim, como todo empresário, como todo autônomo, isso varia e principalmente as formas de pagamento variam. Então pode ser que num mês eu feche 3 parceladas. Pode ser que no outro eu feche 4 assistências à vista. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e entender que a gente precisa se planejar. A gente não pode, mesmo seja assistência ou perícia judicial, eu acredito que funcione da mesma forma. Você vai receber vários honorários de perícias que você realizou no mês, mas no outro, um mês de recesso, por exemplo, pode ser que você não receba tanto. Então você tem que ter essa... Pra você ter uma noção, no mês de dezembro, eu recebi umas 4 particulares. Foi uma perícia particular, e foi tudo assim na mesma semana. Foi uma perícia particular, foi uma assistência técnica e 2 assistências técnicas com o mesmo advogado. Foram 4 casos. Na última semana de dezembro é tenso. Mas durante o ano, assim, é muito pouco que eu fecho. É muito mais... Eu não pego muita assistência e parecer técnico também. Mas você não foca nisso. Porque se focasse, você pegaria todas as assistências do mercado. Eu não foco muito, assim. Eu tenho até... Assim, às vezes alguém me liga, me pede orçamento. Mas, assim, eu vou te falar, até tenho esse número. Eu fiz esse número. Assim, de 10 orçamentos, fecha 1, entendeu? Não sei se o meu preço é muito caro. É que eu também não insisto em vender. Eu não sou muito boa de vender. Eu sou meio de... Assim, eu mando o orçamento e quer. Não quer. Você não tá... Na verdade, eu acho que como você foca na perícia judicial, pra você, sim, exatamente. A assistência acaba ficando um pouco de lado. Eu já sou o contrário. Como eu foco em assistência técnica, eu invisto nisso, né? Em divulgar meu trabalho, em fazer dessa forma. Então eu acho que pode ser... mas cada uma tem as suas vantagens e desvantagens, né? Não tem jeito. Por exemplo, eu faço uns 4, como eu fecho mais ou menos uns 4, é que às vezes cai tudo junto. Sim, é desse jeito. Você sabe, né?
Às vezes cai um monte, daqui a pouco o mês não tem nada, é uma loucura. Não tem uma coleta para ir, não tem, mas depois vem tudo junto. Mas eu gosto também dessa essência, eu acho que é um ponto positivo, porque você não precisa fazer tanto para que você consiga ser bem remunerado, para que você consiga se manter. Se você cobrar bem, é aquilo que você estava falando. Tem que cobrar bem. É isso mesmo, tem que cobrar bem. E outra coisa, assim, que pra mim é uma dificuldade muito grande quando a gente lida com a parte da perícia judicial e assistência técnica, justamente isso, né, Rai? De cair tudo num mês, no outro mês não tem nada. Eu sempre faço o seguinte, por exemplo, ganhei muita grana num mês. Eu sempre tô guardando. Sim. Porque pra mim, a minha prioridade é poder pagar todas as contas do mês. Então, assim, eu sempre gosto de deixar uma reserva de emergência, tudo certinho. Até mesmo para quem tá começando, vamos lá. Eu deixo sempre uma reserva de emergência, porque você vai ter custo. O custo é sempre... Eu tenho a média dos meus custos. Agora, do quanto que eu ganho, é muito variável. É muito variável e a gente não sabe, assim, pode ter mês que sai 10 alvarás. Você fala, pô, maravilha. Tem mês que não sai um alvará. Entendeu? Por exemplo, na perícia judicial, entendeu? Tem mês que cai, por exemplo, que nem tava caindo na minha conta. Não, eu sou muito lesada. Tava caindo na minha conta, né, um dinheiro, e assim, dinheiro do exterior. Deu, que loucura. Caiu aqui dinheiro do exterior. Aí daqui a pouco, no mês seguinte, caiu dinheiro do exterior. Eu falei, quem que tá depositando do exterior? Estão depositando dinheiro na minha conta? Cai tipo R$700, cai R$600. Eu falei, cara... Eu acho que alguém errou minha conta, não sei o que tá acontecendo. Aí daqui a pouco eu fui ver no YouTube. Era o YouTube que tava monetizando. E eu tinha colocado a conta do Banco do Brasil, porque o Nubank não aceitava. E a maioria das coisas eu coloco no Nubank. Aí eu coloquei Banco do Brasil e aí começou a cair, tipo, e eu, que é isso, né? Então, assim, é isso que acontece na minha conta. Na minha conta, às vezes cai um dinheiro, que dinheiro é esse? E eu não sei se é de algum tribunal, eu não sei se é do YouTube. Do YouTube, agora eu já sei que é internacional. E aí vem, tipo... transferência internacional, uma coisa assim. Então, por isso que eu descobri. Mas, assim, cai na conta e eu falo, o que é isso, né? Então, assim, também é muito difícil de eu organizar. Por isso que eu prefiro, às vezes, até o alvará, que eu vou lá, eu saco o alvará, eu dou pra Juliette o alvará, falo, ó, faz o imposto desse alvará, tá certinho e tal. E beleza. Agora, quando cai alguma coisa na minha conta, eu não sei de onde vem. Eu não sei se é do YouTube, tem o YouTube, tem o PayPal também. O PayPal agora eu já sei, assim, eu fiz a transferência, mas acontece às vezes umas coisas assim. Principalmente quando você tem sua conta em um monte de lugar, assim, monetizado, aí acontece. É verdade. Não, assim, tem formas e formas, né, de fazer, mas Sim. A remuneração em si, eu acho que, pelo que você está me falando, é lógico. Aí eu acho que a gente entra até no próximo tópico. O tempo para viver de perícia. Eu acho que para chegar nesse nível que você tá, de dinheiro caindo na conta, mesmo que um mês menos, outro mais, mas dinheiro caindo na conta sempre, e um número de perícias considerável, você tem uma caminhada, certo? Não é uma coisa... um instalar. Primeiro ano eu não recebi nada. Primeiro ano eu não recebi nada. Então, assim, primeiro ano foi complicado. Segundo ano que eu comecei a ter... Então, assim, desde o comecinho eu me organizei. Então, eu sempre coloquei o número dos processos, tudo certinho, pra saber, né, o que eu tinha a receber. Porque acaba que na perícia judicial é o seguinte, você entregou lá o laudo, você não gosta de ficar cobrando, ó, o juiz deposita e tal. Assim, e muitas vezes, justiça gratuita, você precisa esperar o final. Então, eu tenho sempre do anotadinho, sempre uma planilha com tudo anotadinho, e aí eu vou vendo se caiu daquele processo. Então, assim, tem coisa... Tem laudo que eu fiz há 5 anos que eu nunca recebi. Eita! Sim, eu tenho que juntar a petiçãozinha ali pra solicitar. Esqueceram de emitir alvará. Agora, assim, acontece. Você acabou de me passar uma desvantagem que eu sabia que existia, mas não achava que era tão... Eu nem imaginava. O que? De esquecerem? Esquecerem o alvará? Esquecerem você, nunca te pagar. Meu pai. Acontece. É porque o pessoal cobra. Eu tenho vergonha de cobrar. E quem tá cuidando disso é quem cuida do meu financeiro. Porque eu não presto pra cuidar de financeiro.
Entendi. E eu passei tudo pra ela, porque eu não presto pra fazer certo. conta, não me pede. Assim, conta. Eu só sei assim, tem que pagar isso, entendeu? Então, assim, tem que ter um dinheiro reserva, pagar o aluguel, pra pagar as meninas. Isso aí eu já deixo tudo reservadinho, porque me dá pavor de não ter dinheiro pra pagar, por exemplo, o salário de alguém. Mas fora isso, eu vou só deixando assim, investido e assim, sempre vivendo um degrau a menos. Isso é um princípio meu, que eu sempre adotei. Então eu não sou de gastar. Eu não tenho necessidade nenhuma de comprar coisa cara, porque pra mim não é necessário, sabe? Então assim, sempre eu tô economizando, sempre. O que eu invisto mesmo é sempre em equipamento, em pessoal, em o que eu posso investir pra minha área. Sim, né? Pra melhorar, né? E Exatamente. mas foi quanto tempo, assim, mais ou menos, pra começar a viver de perícia? Uns 3 anos, Rai. Uns 3 anos. Eu lembro disso porque, eu comecei em 2013, 2014, 2015, 2016. Em 2016, eu já aluguei um local pra mim. Então, foram aí uns 4 anos. Tá. Uns 3 anos pra eu ter. Porque eu não aluguei logo de cara. Eu sempre fui juntando. Eu sempre fui aquela que junta o dinheiro, deixa guardado pra fazer algum projeto. Entendeu? Então sempre eu economizei pra deixar esse dinheiro juntado pra conseguir alugar, pra conseguir me manter. Porque eu sempre tenho em mente que o perito é um profissional liberal. Então você tem que ter um ano. Sim. Um ano de reserva de emergência. Por quê? Porque vai ter mês que você não vai receber nada. Você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar condomínio, você vai ter que pagar IPTU. Então, assim, tudo isso continua vindo. Então, sempre eu faço o seguinte: um ano guardado. Eu tenho um ano, na verdade eu tenho mais, que eu deixo de reserva de emergência. Tá certíssima. Pra mim, na assistência técnica, eu sempre gosto de falar. São realidades completamente diferentes. Não adianta esse povo que tá saindo de curso agora, que tá fazendo mentoria comigo, imaginar que vai conseguir ser remunerada no tempo que eu fui remunerada. Porque foi muito rápido. Você começou em outro tempo, não tinha tanta gente, entendeu? E são outros tempos. Não, mas eu acho isso. Eu já sabia o caminho. Eu tinha também. uns 8 anos de advocacia, que o pessoal não tem. Mas, Jaque, eu acho que você é assim e eu me mostrei muito assim. Eu acho que foi por isso que eu consegui. E assim, eu não tô falando pra fazer alguma propaganda ou coisa do tipo. Eu realmente consegui rápido, porque eu já entendia de gestão, eu já entendia de empresa, eu já recebia honorários da forma como eu recebo agora. Então eu já sabia a estrutura do negócio. Eu já sabia. E quando eu fiz o planejamento do que eu ia fazer para começar a vender o meu serviço na área pericial, eu sou muito executora. Então eu estudei e eu fui lá e apliquei, tipo... Eu lembro que eu criei Instagram, site, todas essa parte digital em um final de semana. Porque eu não tinha tempo durante a semana. Então eu falei, nossa, vou agora, porque eu quero começar nessa área, eu quero vender o meu trabalho, quero começar a atuar. Então eu fiz tudo isso muito rápido. Mas não é toda pessoa que tem a minha realidade, que não tem filho, que só tem uma Mel para cuidar. Você tem uma Mel? Eu tenho uma Mel. Eu tenho uma Mel também. Mas a minha é uma Golden. A minha não e ela tá aqui, ela tá a live inteira aqui. Ela fica no meu colo. Ai, que delícia. A minha tá cansada, porque antes da live eu fui jogar bolinha com ela. E ela tá relaxada. Ai, nossa. Mas assim, não eu consegui rápido, eu não posso dizer que não. Mas eu tinha uma bagagem da advocacia, eu tinha uma realidade completamente diferente. Então não dá para todo mundo achar, acreditar que vai começar a atuar com perícia e ganhar dinheiro rápido, fechar 4 contratos de um mês para o outro, que isso não vai acontecer com todo mundo. Cada um tem uma realidade. E não só isso, cobrar mais caro, tudo isso você faz com o tempo. Assim,
É por isso que às vezes eu vejo, o pessoal às vezes pergunta. Teve até uma pessoa que ficou ofendida, porque ela fez uma pergunta, a seguinte pergunta: quantas nomeações eu tenho um perito iniciante? E eu falei, não é assim, a nomeação não cai do céu. Então, você vai demorar, você vai batalhar, você vai conseguir nomeações. Teve uma amiga minha que falou assim, Jaque, poxa, porque eu tô começando, não tenho tanto de nomeação que você tem. E aí eu falei, é o seguinte, eu já passei por uma fase, Você tem uma eu estrada. trabalhei pra isso, então assim, já tô conhecida, entendeu? A mesma coisa que eu vejo, por exemplo, a minha irmã, ela trabalha num dos melhores escritórios de advocacia de São Paulo. E ela sabe fazer pra caramba, ela manda muito bem. Ela faz lá os contratos, tal, eu não vou nem falar a área, porque é uma área que é meio sigilosa, assim, de empresas e tal. E aí ela faz os contratos. Por que ela não ganha os milhões que o dono do escritório ganha? Por quê, Rai? Porque o dono do escritório trabalhou pra caramba antes pra conseguir fazer o nome dele. Sim. A minha irmã saiu da faculdade tem pouco tempo. Sim. Por mais que ela saiba muito fazer, sabe fazer a mesma coisa que o advogado bam, lá, o diretor sabe fazer, ela sabe fazer a mesma coisa. Mas ele já tem um tempo de história, ele já passou por várias coisas e ele já cativou os clientes, entendeu? Então isso que é a diferença. Eu acho que também existe todo um estudo por trás, né? Ele não é só a advocacia, no caso dele, não é só a perícia. Para você conseguir, por exemplo, você vai lá pro YouTube para divulgar seu nome, para falar sobre perícia, para ajudar os outros. Então, assim, já você pode falar quantas noites você não passou pensando em conteúdo. Não é? Eu fazia tudo no fim de semana também. Trabalhava nas perícias durante a semana, trabalhava fim de semana fazendo vídeo e editando vídeo, porque meus vídeos saíam muito cagados. Aí eu tinha que cortar o vídeo. Sabe aquela coisa? Você fala, aí daqui a pouco. Então, gente, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Você fala, não ficou legal isso aqui. Eu ia fazendo assim e ia cortando. Hoje em dia eu tenho quem faça isso pra mim. Tudo tem uma... O Danilo, inclusive, ontem a gente tava conversando, a gente tava falando sobre Instagram, e aí ele veio só pra citar um exemplo, ele veio me questionar a respeito de cores e tudo mais. Aí eu mandei alguns áudios pra ele e falei assim, Danilo, tem uma teoria das cores, você tem que fazer a combinação de uma forma específica. Eu fui passando pra ele o conteúdo e ele falou, meu Deus, tem muita coisa por trás. Eu falei, tudo tem técnica por trás. Tudo tem estudo. Tudo tem noite virada, assim, estudando, sabe? Fazendo um trabalho pra você conseguir se destacar, né? Sim, exatamente. Eu acho que o nosso próximo tópico... Eu não sei se a live tá ficando muito longa. Tá ficando muito longa? Não, qualquer coisa depois a gente corta. É a minha primeira live, então se você falar... Sério que você perdeu o cabaço comigo, Rai? Não, relaxa, vamos falando. Tá então, tudo certo. A gente já falou sobre marketing e responsabilidade. Qual é a extensão da responsabilidade do... eu vou começar pelo AT. O assistente técnico, ele pode ser parcial. Ele pode analisar o laudo de uma forma parcial. Ele não responde por falsa perícia. Sim, o assistente... mas é importante deixar claro que o assistente ele não está ali na função de ficar... sendo o executor do perito judicial. Ele está na função de analisar todo aquele trabalho pericial. Eita, eu acho que travou de novo. Voltou? Voltou? Ele está na função de analisar todo aqueles trabalhos periciais, todos aqueles documentos, mas na visão do cliente dele, óbvio. Ele tem que ver se a perícia vai ser realizada, porque não é todo mundo que faz uma perícia igual a Jaque. Sim. Então tem gente que não coleta a quantidade adequada de padrões, tem gente que não... A pessoa está falecida e não se manifesta no sentido de buscar uma quantidade de padrões assim, que seja
minimamente razoável para fazer essa perícia. Então, o assistente tem que estar ali vendo quando essas coisas acontecem do lado do cliente dele. Então, ele pode ser parcial, sim. É diferente do perito judicial, que não pode, né, Jaque? De jeito nenhum. A gente responde por um crime chamado falsa perícia. Então, você pode responder, tá no Código Penal. E não só isso, tem algumas outras sanções que são cíveis. Então, até mesmo teve uma sanção que foi o seguinte, eu tomei um susto, porque quando chegou a minha secretária, ela falou, olha, teve essa manifestação. Aí o juiz tinha falado o seguinte, que eu devolvesse o valor recebido sob pena de não poder atuar em 5 anos. Quando eu olhei aquilo, eu falei, que merda que eu fiz? Meu Deus, que merda que eu fiz? Sabe quando você não consegue dormir? Eu falei, não, me manda esse processo, pelo amor de Deus. Preciso ver esse processo. E aí, quando ela me mandou, o que tinha acontecido? Eu tinha recebido a primeira parcela, né, os 50%, porque esse juiz, ele dava os 50%, eu recebi, né, e a perícia não ocorreu. E aí, eu tinha que restituir. Entendeu? Então, assim, e ele tem que restituir em 5 dias. E eu pensei, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu fiquei morrendo de medo, né? Porque daí eu vi o processo e vi que tinha acontecido. Mas você também tem esse tipo de sanções que o juiz pode determinar caso você não obedeça a alguma coisa, como, por exemplo, devolver esse valor para os cofres públicos. Então, eu fiz um depósito judicial, devolvi esse valor. Então, isso já seria muito mais difícil se eu não fosse advogada, porque eu não saberia onde colocar ali, onde que eu iria depositar, entendeu? Sim. E aí eu fui lá no site do tribunal, já sabia onde depositar, tudo certinho e tal, já fiz. Mas tem também esse tipo de responsabilidade e tem outras que agora eu não tô lembrando direito. Você lembra, Rai? Porque eu não vim esquematizada pra live, não. Não, você pode ser... eu não lembro de cor os artigos, mas depois a gente pode colocar. Possível, né? Sofreu, inclusive, processo crime. Sim, não é a falsa perícia? Sim. Do Código Penal? Você pode responder pelo ficar afastado 5 anos e responder pelo processo crime. Ah, sim. Ficar esse afastamento. Né? Dependendo do que você Exatamente. fez. Porque no seu caso era só restituir. Mas pode ser. É porque a perícia não ocorreu. Eu já fiquei sabendo, não vi, mas eu já fiquei sabendo de perito que fez uma manifestação, fez um laudo pericial e depois, no mesmo processo, ele foi indicado como assistente técnico e fez uma manifestação divergente ao próprio laudo. Eu já fiquei sabendo disso, mas eu não sei se é verídico. Teve uma perita que contou essa história pra mim e eu falei, meu Deus, eu não acredito. E esse perito, no caso, a assistente da outra parte, que era essa perita, pediu todas essas penalidades, porque falou, aqui tá óbvio que ele não sabe nem o que ele tá fazendo. Não, mas aí ele não podia nem atuar como... Nem como perito, nem como qualquer outra coisa, sei lá. Pois é, mas eu acho que é por isso que a gente entra até no próximo tópico. Qual que é a missão? Qual que é a nossa missão? Bom, do perito judicial é auxiliar a justiça, já que ele está no rol de auxiliares da justiça. Do assistente técnico, imagino que seja auxiliar a parte, não é? Porque ele está assistindo a parte. Então, hoje eu estava conversando sobre isso com a Isa. Eu acho que... A Isa tá na live. Tá. Ela me mandou mensagem hoje e aí eu vi que ela tem essa visão de que, como AT, as pessoas esperam, os advogados esperam e todo mundo espera. Quem pensa assim, não vou trabalhar no AT, normalmente pensa que o AT tem essa missão de auxiliar as partes, de assistir as partes. Eu acho que, aí talvez eu vou entrar até e vou começar a filosofar aqui com você, mas eu acho que a nossa missão é a mesma, auxiliar a justiça, auxiliar o judiciário. Sim. Quando um perito faz uma besteira, é o assistente técnico quem auxilia a justiça. Sim.
Não é Exatamente. sempre, né? Às vezes o assistente ou eles levam para um outro caminho, mas quem faz o trabalho direito tá ali fazendo a mesma coisa. Então eu acredito muito que a minha missão não é ficar assistindo parte só. A minha missão é assistir, é auxiliar também o judiciário. Então, talvez, pensando dessa forma, a assistência técnica fique mais interessante. Mais leve, né? Pessoas, mais leve. Você tem que pensar que, no final das contas, tem duas pessoas ali discutindo pela vida delas. Alguma coisa muito importante na vida delas vai mudar depois que você fizer o seu trabalho. Se você fizer um trabalho bem feito, tecnicamente fundamentado, depois de muito estudo, muito provavelmente você vai auxiliar a justiça, seja atuando como perito judicial, seja atuando como assistente técnico. Sim, sob essa visão, sim. Porque a gente não tem, né, no Código de Processo Civil, a gente tem a figura do perito judicial como assistente da justiça, como auxiliar da justiça. E o assistente técnico, ele fica assim, a critério da parte, né? E aí a gente fica com essa coisa, ele não precisa ter parcialidade, ele não precisa não sei o que lá. Mas realmente, se você for ver também, a gente auxilia a justiça como assistente técnico. Se fizer assistência técnica direitinho, né? Igual a Rai faz, igual eu faço. Mas dependendo do assistente técnico, tá aí pra atrapalhar. Sim, às vezes ele vai ser uma pedra no seu cenário. Não só assistente, perito judicial, todas as áreas, seja lá, advogado. Advogado, médico. Assim, o pessoal fala assim, mas quais são as responsabilidades, né? Você me falou das responsabilidades. E aí, mas é muita responsabilidade e tal. Cara, se você for pensar, assim, você tem uma responsabilidade. E o que você ganha para fazer um laudo pericial, às vezes você tem que colocar isso daí também na responsabilidade. Então, poxa, eu tô cobrando pra ter essa responsabilidade, entendeu? Então, assim, se você precisar, você vai responder criminalmente. O que você vai ter que fazer? Pagar advogado. Sim. Você vai ter que pagar advogado. Se você precisar indenizar judicialmente, também vai ter que pagar advogado, vai ter que pagar indenização. Sim. Então, também por isso que a gente tem que cobrar um valor alto, eu acho que para fazer o laudo, para fazer a perícia judicial. É verdade. Olha, o último tópico que a gente abordou aqui era a concorrência. Como que funciona a concorrência na perícia judicial? Tá aumentando. Bom, na perícia judicial, olha, eu digo o seguinte, assim, não é a concorrência, não é a quantidade de profissionais na área. A concorrência é você disputar a primazia. Então, assim, é você ser muito bom. Então, assim, quem fala isso não é frase minha, não, gente. É da Lara Nesteruk. E ela fala isso. Não tem concorrência. Tipo, às vezes as pessoas não entendem o que ela fala, né? E daí ela coloca, não tem concorrência. Porque, às vezes, a pessoa não entende o básico, né? E eu acho o seguinte, se você fizer muito bem feito, se você fizer com constância, se você fizer com persistência, porque você precisa de tudo isso, entendeu? Você precisa fazer algo bem feito, com constância e com perseverança. E aí, você vai começar a ter você vai começar a aparecer mais, entendeu? Então, a concorrência, eu diria o seguinte, não é a quantidade de pessoas naquela área, e sim pessoas que fazem tão bem aquilo quanto você. Sim. Assim, que tenham a mesma qualidade sua, porque é aquela coisa, Copenhague não compete com garoto, entendeu? Então, assim, vai lá, chega uma pessoa que, assim, nunca viu um processo, não que essa pessoa não seja boa, tal, ela pode até estudar mais e ficar melhor que eu, no tanto de tempo que eu tenho de carreira, mas eu já tive bastante tempo, eu já fui passando esse caminho, já estudei bastante. Então, por isso que eu tenho esse conhecimento. Então, assim, quem tá chegando agora é um pouquinho mais difícil. Então, não só isso. Às vezes, aquela pessoa que já tá há bastante tempo, mas não estuda. Cara, tem gente que não estuda português, Rai. Eu recebi uma mensagem, a pessoa falando, me ajuda. Eu nem respondi. Assim, perito. Então, assim, gente,
um bom português. Teve até uma cliente minha que fechou. Foi o seguinte, ela me pediu o orçamento, meus honorários caros, e aí ela contratou um outro perito, mais barato. Aí o que aconteceu? Depois ela veio, falou comigo, pediu pra fazer o parecer técnico comigo. E aí eu conversei com ela, né, porque passou um tempo. Ela me pediu o orçamento e depois passou um mês, entendeu? Ela falou, não, eu fiz com outro perito, mas eu não gostei. Ele erra português. E como que eu vou apresentar isso para um juiz? Entendeu? Então, assim, não é só saber de perícia, gente. Você tem que ter um bom português. Você tem que saber escrever bem. Você tem que ter uma boa, assim, uma boa apresentação, uma boa estrutura de texto. Então é isso. Mas você sabe que essa pauta aí, eu não sei. Ontem eu até fiz os stories porque eu entendo que as pessoas precisam estudar, precisam, assim, a gente tá muito na frente quando a gente começa, como eu comecei, tendo alguém igual você, já falando sobre o assunto. Eu tenho certeza que na tua época não tinha ninguém ali para dar o caminho. E isso é muito importante, assim, a gente ter referências, mas a gente precisa estudar, a gente precisa ralar, a gente precisa virar à noite. Eu entendo tudo isso, porém, Jaque, assim, eu sei porque eu passei por isso há menos tempo. Tem escola de especialização aí, curso de especialização, que não dá nada. Diz que grafo é fácil, diz que você faz uma soma aí de convergência e divergência e pronto. Você vai sair virando perito. Então, assim, o que está sendo vendido para esse pessoal é isso, que eles não precisam de um português. Vai dar merda, Rai. Conhecer. Vai dar merda. Então, por isso que eu tô te falando que eu vi até esses dias você comentando sobre isso também na caixinha. Gente, o pessoal precisa se ligar, procurar referências que falem a coisa correta, mas a gente precisa ter algum tipo de fiscalização. Porque tá saindo gente sem noção e se formando para atuar. Mas não é por desespero, a gente tá no meio de uma pandemia. Aí chega uma propaganda e fala para mim, ei, vira perito. Ganhou 80 mil. 80 mil no laudo. Aí você vira e fala, opa, eu posso. Então, assim, em 9 anos de carreira, eu nunca fiz 80 mil no laudo. Aí eu vejo uma propaganda, a primeira nomeação do cara, 80 mil. Eu falei, caraca, eu em 8 anos, me diz onde tá tendo essa nomeação? Pois é. Então, assim, eu tenho um pouco, eu vou te falar, assim, bem a verdade. Eu sei que você falou que as pessoas precisam ter noção e precisam saber que tem que saber português, blá, blá, blá. Mas eu tenho um pouco de carinho por essas pessoas, porque eu acho que estão vendendo para elas que a situação é diferente. Sim, isso é triste. E elas estão acreditando nisso. Aí, esse é o problema. A gente, eu acho que eu acredito até que eu investi mais no Instagram por causa disso, para falar para essas pessoas, ei, não é por aí não. Acorda. Não é por aí não. Sim. Vai estudar. No caso, eu fiz curso de português. Eu até indiquei já aqui no Instagram. E, assim, eu sempre falo, gente, não é só fazer um curso de perícia. Você tem que fazer outras coisas também. Complementar um português. Tá sempre estudando. Por exemplo, tem uma aluna que ela tá sempre estudando. Tem a Isa, tem a Juliana. Sim. Gente, essa galera, você olha os stories, tá sempre estudando, tá sempre vendo coisa. Eu falei com essa Ju esses dias. Nós duas fomos plagiadas pela mesma conta. Que ódio! O quê? Depois eu te conto, mas a nós duas pegaram posts nossos e repostaram, você acredita? Aí a gente conversou. Mas aí eu desfoquei da live total. Depois Mas é revoltante. Vocês já pegaram? Já fizeram isso. E repostar. O pior é que o Instagram dá tanto trabalho pra você denunciar, né? Que às vezes. Enfim. Não, mas eu já falei, já aconteceu isso comigo. E eu sou barraqueira. Então. Não foi o seguinte.
Não faz, não faz comigo. Não faz comigo que você vai passar vergonha, porque eu não tenho vergonha, não. Então, eu fui lá. Foi o seguinte, uma seguidora, eu sigo essa pessoa, né? E, na verdade, não foi ela que fez. Foi o seguinte, ela citou a publicação de uma outra pessoa, né? Foi o seguinte, eu fiz um Reels, e aí essa pessoa printou o meu Reels e colocou no Instagram dela, que era um de cédula. Eu tava fazendo uma demonstração na cédula na luz UV, ela printou o meu. Ah, da caneta. Tipo, dava pra ver. Não lembro se foi da caneta. Eu sei que ela printou e aí colocou no Instagram dela e não me citou. Aí a colega dela, né, que eu seguia, colocou no Instagram dela e falou: fotos da fulana. E aí eu falei: eita, calma aí, essa foto é minha. Aí eu comentei: fulana, eu acho que ocorreu um engano, essa foto é minha. E aí eu fui no Instagram da fulana e vi que a fulana tinha postado. Falei: poxa, você nem coloca pode colocar pode citar, agora eu não lembro. Pode colocar os créditos. Eu fui lá e coloquei. Ela deletou a publicação. Então, assim, acho que ela ficou com vergonha, né? Mas comigo não vou ficar com vergonha, não. Vou lá e na hora. Se ela deletou a publicação ou se ela te bloqueou. Não conferi isso, não. Porque mas já tem tanto tempo. Olha como o Instagram porque se a pessoa te bloqueia, ela continua podendo ver seu perfil, mas você não consegue ver o dela. Aí eu descobri isso, fui pesquisar, descobri isso, porque eu chamei a pessoa, falei: ei, né? Acorda pra vida. Vamos tomar vergonha? No direct, né? Falei: acorda pra vida. Aí ela me bloqueou, eu entrei com o meu pessoal, vi que ela tinha me bloqueado, aí eu falei: eu vou ter que bloquear ela, não vai ter jeito. Pior que era uma pessoa que tava começando, sabe? E você vê que ali tá começando errado. Né? Tá começando fazendo o que não deve. Tá começando errado. Exatamente. As pessoas têm que ter noção, Rai. É o que eu falo. Poxa, por que colocar conteúdo de uma outra pessoa? Não, e ainda mais nesse meio. É a mesma coisa assim, nesse meio, quem faz coisa errada... Poxa, você não tá fazendo um curso de jardinagem, tu tá fazendo... Nem se fosse jardinagem, tá? Não tô desmerecendo. Mas assim, você tá fazendo perícia. Tu tem que ter que ser correto. Um dos princípios básicos, né? Exatamente. Coloca a fonte, coloca de onde você tirou, coloca a inspiração. É verdade. Poxa, custa nada. Bom, já colocaram também no YouTube. A pessoa recortou do meu livro e colocou. Colocou. Eu fui lá e comentei no vídeo dela. Falei assim: você não coloca a citação, não? De onde você tirou as imagens? Nossa senhora. Barraco é aqui mesmo. Tá certo, tem que fazer mesmo. Eu sou mais calminha, eu mando mensagem no direct e tudo mais. Mas eu acho bom nem me plagiarem, gente. Não faz. Aí, né? Eu falo assim, as pessoas vão ganhando experiência e vão perdendo a paciência. Então, exatamente. Pode ser que... Posso fazer uma divulgação rapidinha, claro, Rai? Pode. Posso fazer uma divulgaçãozinha? Vou aproveitar aqui que a Isa tá na live. A gente tem uma apostila super bacana para concurso. Para documentoscopia, para concurso. Então, para quem gosta de concurso, para quem quer saber mais sobre documentoscopia, tem a nossa apostila, tem um link na minha bio, ou qualquer coisa fala com a Isa, que ela também pode passar o link. Tem o meu curso Grafodoc na prática, para quem quiser aprender também. E até tava falando contigo, né? O pessoal que fez o Grafodoc depois pode ir pro tapete voador. Também tem bastante prática, né? Tem. A gente, a ideia foi montar um grupo que as pessoas pudessem praticar, treinar mesmo, tanto a assistência técnica quanto a perícia judicial. E aí eu encaminho um exercício no começo da semana, no final da semana eu trago para eles o gabarito, porque não dá para corrigir o de todo mundo. Não tem como, exatamente. Eu tenho curso, eu também sei como é que é. Eu sempre tento dar um feedback quando eu posso, mas assim, o que eu me comprometo mesmo é trazer um gabarito com informações e tudo mais. Sim. Mas pelo menos ajuda o pessoal a treinar. Essa semana a gente está respondendo um pedido de orçamento. Vamos ver o que vai vir por aí. Cobrem caro, pessoal. Verdade. Mas o importante é saber que as duas áreas têm suas vantagens e desvantagens, né, Jaque?
Exatamente. Não é um mundo lindo para assistência técnica e também não é um mundo maravilhoso, lindo sempre. E tem que fazer o trabalho direito, estudar demais. Exatamente. Estudem, gente. Estudem porque poupa aí, desgaste. E assim, não é só, assim, eu falo, gente, não é só estudar perícia, não. É estudar português, é estudar processo civil, é estudar tudo mesmo. Você tem que estudar toda a parte. Não, você não precisa fazer um curso de direito, mas assim, estude, seja curioso, né? Então a curiosidade vai te ajudar a alcançar novos patamares na perícia. E assim, hoje vocês têm cursos como o da Jaque que exercitam a prática, né? Antigamente as pessoas começavam e não tinham pessoas falando nisso. A ideia do Instagram que fala sobre perícia é realmente trazer um pouquinho da noção da prática para vocês, mas vocês precisam ser curiosos. Precisam. Sim, Vou dar o tchau aqui pro pessoal com uma frase aqui, essencial que a Isa colocou. Tem que amar estudar para ser bom da perícia. Sim, tem que amar estudar. Verdade. Porque se você não gosta de estudar, você não vai conseguir, não. Verdade. Gente, tchau. Beijo, tchau, pessoal. Tchau, Rai, muito obrigada. Tchau. Ah, calma aí, Rai. Diga. A gente tem aquele negócio, aquele presente. Ah, é verdade. Pessoal, é o seguinte. Tem que printar a tela da live, repostar nos stories e marcar as sua perícias e a perita Tirote, né? Para que eu possa encaminhar para vocês a minha tabela sem os valores, porque vocês têm que ter os próprios valores, calcular a própria hora de vocês, mas eu vou liberar a minha tabela para vocês poderem... Mas a tabela tá show, gente. A tabela tá ótima. Eu já vi a tabela. E não com os valores, mas assim, você tem ali uma base dos seus serviços. Então, assim, gente, é um aprendizado. Dá um print agora. Eu também o meu contrato de honorários, porque eu acho que isso pode ajudar as pessoas a pelo menos ter um norte de como fazer a amarração de uma assistência técnica. Ótimo. Então, ó, gente, printa a tela, printa agora a tela, coloca nos stories e já marca a sua perícia, marca a perita Tirote e aí você vai receber esses bônus todos aí na sua caixinha. Já que outra coisa, não sei nem se dá tempo, mas a live acabou se estendendo e a gente não conseguiu responder perguntas porque eu falo demais. Então, eu vou abrir uma caixinha, se a Jaque, eu acredito que a Jaque também vai abrir uma caixinha no perfil dela. E se vocês tiverem alguma dúvida da live, deixa lá na caixinha que a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Combinado. Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Danilo. Beijo, tchau, pessoal. Tchau, Isa. Tchau, Ju. Tchau, todo mundo. Beijo, beijo, beijo.